O Flamengo venceu o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, e assumiu novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de tudo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Falando sobre o jogo do Flamengo, o Flamengo entrou em campo já sabendo os resultados dos times que estavam à frente da equipe na competição ou estavam praticamente empatados de pontos com o Flamengo, que era o Palmeiras e o Botafogo. O Palmeiras perdeu, assim como o Botafogo, no sábado, e o Flamengo venceu, sabia que ao entrar em campo e vencer se assumiria a ponta da competição, que foi o que aconteceu. O Tite decidiu fazer algumas mudanças na equipe, descansou o Vina, a dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Também deixou descansando o De La Cruz. E o Flamengo veio com algumas mudanças contra o Atlético Goianiense. E apesar disso, o Flamengo conseguiu fazer uma boa partida. Eu diria que o Flamengo fez uma partida controlada, que acho que era necessária. Que o Flamengo não deu tantas oportunidades para o Atlético Goianiense. É verdade que em alguns momentos do jogo o Atlético foi até um pouco melhor do que o Flamengo, mas no geral dos 90 minutos o Flamengo foi bem melhor e, bom, o resultado é justo pelo que foi a partida. Bom, o Flamengo começou o jogo com mais uma vez com dificuldade nos primeiros minutos da partida. O adversário mais uma vez vem ao Maracanã e parte para cima do Flamengo logo nos primeiros 3, 4 segundos de jogo. O Flamengo já por outro lado tenta segurar um pouco a partida no começo do jogo para tentar entender o que o adversário decide propor, mas então depois de 10 minutos o Flamengo melhora em campo e rapidamente o Flamengo abre para cá com 18 minutos do primeiro tempo. Tem uma bola parada onde o Flamengo bate curto, o Arrascaeta cruza e o Pedro na primeira trave junto com o Pulgar, ambos entram na jogada, só que o Pedro é quem marca. O Flamengo ali sai na frente rapidamente no começo do jogo. O Flamengo foi criando oportunidades, o Flamengo poderia facilmente ter feito 2-0 logo no primeiro tempo, porque o Atlético Goianiense sequer conseguia sair, passar do meio campo. A cada vez que o Atlético Goianiense tentava recuperar a bola ou tentar sair jogando, o Flamengo recuperava a bola com a dupla de zaga ou com os laterais, ou mesmo com o Pulgar, que fez um bom jogo, é bom se destacar. E o Atlético Goianiense praticamente no primeiro tempo não conseguiu criar absolutamente nada. O Flamengo foi tentando, foi criando tanto pela esquerda quanto pela direita. É verdade que o Flamengo poderia, por exemplo, ter marcado gols em cruzamentos, mas infelizmente o Varela esteve num péssimo dia no quesito e o Flamengo não conseguiu aproveitar as oportunidades porque o Varela, nas 3 oportunidades que ele teve para cruzar, ele estava completamente livre e infelizmente ele não conseguiu acertar os cruzamentos. Bom, no intervalo o Tite voltou com a mesma equipe. O Flamengo tinha feito bons 45 minutos iniciais, então era óbvio que ele ia voltar com a mesma equipe. Só que nos primeiros 15 minutos o Atlético Goianiense fez alguma substituição, o Challen entrou e o Atlético Goianiense partiu para cima do Flamengo. O Atlético Goianiense poderia facilmente ter empatado o jogo nos primeiros 15 minutos. O Flamengo não conseguia segurar a bola, o Flamengo errava na saída de bola, o Atlético Goianiense marcava em cima. E nisso o Matheus Cunha fez pelo menos umas 2 boas defesas, principalmente numa cabeçada do Shailon, numa jogada em cima do Ayrton Lucas. E ali o Flamengo realmente se via se complicando em campo, parecia que não tinha voltado do intervalo. Só que aí a individualidade dos jogadores do Flamengo fez a diferença. O Eric Pulgar fez uma jogada individual, conseguiu dar um grande passo para o Ayrton Lucas, que quebrou a primeira linha do Atlético Goianiense. O Ayrton Lucas achou o Arrascaeta livre na entrada da área, o Arrascaeta chutou, nem foi tanto assim no canto, mas como foi uma finalização de primeira, o Arrascaeta conseguiu surpreender o goleiro e fazer 2-0. Ali sim foi necessário o Flamengo fazer o segundo gol, porque o Flamengo tinha sim sofrido nos primeiros minutos do segundo tempo. E ao fazer 2-0 o Flamengo meio que botou água no chope do Atlético Goianiense, não dando muitas oportunidades depois para que o Atlético conseguisse criar oportunidades. O Flamengo foi até que criou outras oportunidades, o Tite começou a fazer substituição, colocou Gabriel, Carlinhos, foi descansando alguns jogadores que eu acho que é necessário, principalmente pela sequência insana que o Flamengo vai ter até o final de agosto. E o Flamengo poderia ter feito 3-0 em uma jogada em que o Vina recebeu, cruzou, o Gabriel furou na primeira jogada, na segunda o Carlinhos chutou o goleiro do Atlético Goianiense, fez uma baita defesa, mas é verdade também que o Carlinhos, se tivesse chutado no canto, teria feito gol. Infelizmente chutou no meio do gol, o goleiro fez uma baita defesa. E o Flamengo, assim, a gente for pensar que até algumas rodadas atrás já tinha gente com algum, sabe, pensando que o Flamengo estava fora da disputa. O Flamengo provou que
segue na luta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não faz grandes partidas, é verdade que a gente tem que dizer. Não fez contra o Criciúma, também não fez contra o Vitória. Quanto ao Atlético Goianiense, talvez tenha sido a melhor partida do Flamengo nas últimas 3 rodadas. Mas o necessário era que o Flamengo precisava vencer, algo que a equipe não tinha feito rodadas anteriores. E dessa vez sim o Flamengo conseguiu vencer times que brigam na parte de baixo da tabela. O Flamengo tem que fazer o dever de casa dele contra essas equipes, não pode desperdiçar ponto, como ele mesmo tinha acontecido rodadas anteriores. Então a gente pode dizer que o Flamengo assume a ponta do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. Em 19 rodadas, é verdade, o Flamengo tem um jogo a menos. Então, é sim, o Flamengo do Tite não faz partidas espetaculares. Muitas das vezes vence e até acho que vence nos minutos finais, e até por isso, muitas das vezes, quem analisa e quem fala que o Flamengo não está realmente na luta pelo título, ou que tem times que realmente estão mais fortes, talvez sim, talvez não. Eu acho que o Campeonato Brasileiro atual é muito equilibrado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E o Flamengo, mesmo com seus problemas e tal, o Flamengo, felizmente, tem praticamente todo o elenco à disposição. O único jogador que não está à disposição nesse momento é o Bruno Henrique. Do resto, todo mundo está à disposição, o que é ótimo para o Tite, porque o Flamengo vai ter uma sequência grande e difícil, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, e também, e talvez principalmente no Campeonato Brasileiro, dá para se dizer assim, porque o Flamengo na sequência enfrenta o São Paulo no Morumbi, e o Flamengo já tem 2 desfalques, que é o Pedro e o Luiz Araújo. Depois ele enfrenta no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. E depois o Flamengo tem o Botafogo no Newton Santos. Então o Flamengo vai ter uma sequência muito complicada, que são equipes que, se você for pensar, são segundo, terceiro e sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Equipes que realmente estão na luta, tanto pelo título como pelo G4 da competição. Então são adversários que, assim como o Flamengo, vão ter que, sabe, pensar em outras competições ao mesmo tempo, que talvez para o Flamengo seja bom, porque assim talvez essas equipes coloquem alguns jogadores reservas e tal, assim como o Flamengo provavelmente deve fazer em uma ou outra partida, tanto que não é por acaso que o Pedro levou o cartão amarelo. Já é para o Pedro dar uma descansada e levar o terceiro cartão amarelo, sim, a gente for pensar assim. O caso do Luiz Araújo foi diferente, então em geral, o Flamengo conseguiu assumir uma ponta importante, principalmente que o Flamengo terá uma sequência muito complicada. Falando sobre os jogadores, eu acho que temos que destacar alguns jogadores que foram bem. Eu acho que o Matheus Cunha, que não vinha jogando, tinha um bom tempo. A última partida dele foi na Copa do Brasil, se não me engano, contra o Amazonas. Ele fez uma boa partida. A gente sabe que ele jogou por conta da Copa do Brasil, que ele será titular contra o Palmeiras. Ele fez uma boa partida, tanto com as mãos quanto com os pés, o que com os pés não surpreende. O Matheus Cunha realmente tem essa facilidade de jogar com os pés, mas com a mão ele foi bem seguro durante o jogo todo. Outro jogador que eu quero destacar é o Léo Ortiz. É um jogador que eu acho que está escancarado, que é o melhor zagueiro do Flamengo. É o jogador que tem mais qualidade e é o jogador que eu falo que em jogos como foi contra o Atlético Goianiense, em que o adversário vai ficar mais na defesa, e o Flamengo precisa quebrar linhas, ter um Léo Ortiz na saída de bola é fundamental, porque ele tem um passe longo e um passe que quebra linhas muito diferenciado. Eu diria que junto com o Davi Luiz são os 2 melhores no quesito do Flamengo, e isso provavelmente fez falta em outros jogos em que o Flamengo não conseguiu vencer, por exemplo, contra o Cuiabá, e o Flamengo e o Léo Ortiz não estavam jogando. Outro jogador que eu quero destacar do Flamengo é o Pulgar, que acho que a gente pode dizer que não fazia uma partida boa. Tem mais ou menos uns 2 meses, ele não estava bem. Foi para a Copa América, voltou mal. E felizmente a gente torce para que o Pulgar volte a recuperar a sua fase de 2023, porque ele é um jogador fundamental nessa equipe do Flamengo. É o primeiro volante que o Flamengo precisa, porque dos outros jogadores do Flamengo do meio para frente a gente sabe que todos têm qualidade, mas que não tem uma marcação com os seus pontos altos. E como o Pulgar é primeiro volante, a gente necessita que o primeiro volante do Flamengo não apenas jogue, mas também defenda. Algo que contra o Atlético Goianiense o Pulgar conseguiu fazer. E os outros dois que eu quero destacar é o Gerson, que é um jogador que, para mim, está nos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, se a gente for pensar. Junto com o Pedro, eu diria, mas para mim o Gerson é o grande diferencial do Flamengo. O Pedro é o artilheiro, mas o Gerson está jogando muita bola. É algo assim
fora de série. O Gerson voltou a ser aquele jogador importantíssimo que foi em 2019 e em 2020 e que em 2023 não aconteceu por vários motivos, mas a gente felizmente fica feliz que o Gerson tenha voltado a jogar bola, principalmente depois do problema de saúde que ele teve mais pro começo do ano. E o último jogador que eu queria destacar é o Arrascaeta, que, bom, nesse momento só jogou 7 jogos do Campeonato Brasileiro, tem 7 participações em gols, se não me engano são 3 gols são 3 gols e 4 assistências. Então, assim, é lamentável que um jogador como o Arrascaeta tenha jogado apenas 7 jogos do Flamengo das 19 partidas, porque você vê que é um jogador completamente diferenciado. O Arrascaeta pode passar 90 minutos escondido, errando tudo, e em uma bola ele pode colocar o Pedro na cara do gol e o Pedro fazer o gol, como aconteceu, por exemplo, contra o Criciúma. Ou o Arrascaeta pode marcar o gol, por exemplo, contra um Vitória, onde o Flamengo tinha posse de bola, controle de jogo, mas não conseguia criar. O Arrascaeta foi lá, driblou o adversário e chutou e marcou e abriu o placar. Então é o que a gente fala, que é uma pena que o Campeonato Brasileiro não seja valorizado, porque não pode um jogador da qualidade do Arrascaeta jogar apenas 7 partidas num turno de competição. Então é triste para o Flamengo mais ainda, para a competição também, porque é sempre importante ter seus melhores jogadores. Infelizmente a gente sabe que no futebol brasileiro, sabe, o campeonato brasileiro não é tão levado a sério, por exemplo, como é na Copa do Brasil. É uma lástima, mas felizmente o Flamengo venceu. A gente sempre olha pelo lado positivo, o Flamengo venceu. E felizmente o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e agora o Flamengo pensa na Copa do Brasil, que vai ter jogos difíceis. Mas, como eu sempre disse, a prioridade tem que ser Libertadores e Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil não deve ser prioridade acima dessas duas competições.